Quando o céu que você conhece começar a desaparecer, você não vai ouvir sirenes, nem ver manchetes em tempo real. Você vai apenas olhar para cima e perceber que existe algo novo lá fora, crescendo, ocupando espaço, mudando tudo em silêncio. Essa mudança já começou. Uma galáxia inteira, Andrômeda, está vindo em nossa direção, em rota de colisão com a Via Láctea, a nossa casa cósmica. E diferente dos filmes, não se trata de uma explosão instantânea, mas de uma transformação lenta, inevitável e gigantesca em escala de universo. A pergunta que realmente importa não é se isso vai acontecer, porque a ciência já mostrou que a aproximação é real. A pergunta é: quando a Via Láctea começar a colidir com Andrômeda, o que de fato acontece com a Terra? Mas a resposta real é muito diferente do que quase todo mundo imagina. E é exatamente essa parte que quase nenhum filme mostra, e que a maior parte das pessoas nunca ouviu em detalhes. Agora, vamos entrar, passo a passo, nessa história sombria e fascinante, começando pelo planeta invisível que já está crescendo no céu, mesmo que a olho nu ainda pareça que está tudo em paz. Imagina que, de uma noite para outra, surge no céu uma mancha pálida, quase imperceptível. Você pensa que é só uma nuvem diferente, um efeito da poluição, alguma coisa passageira. Mas, com o passar dos anos, essa mancha começa a crescer, ganhar forma, ganhar textura, até parecer uma cicatriz luminosa rasgando o céu noturno. Agora pensa no impacto psicológico disso. Você sai de casa, olha para cima e sente que o próprio universo está diferente. Os aplicativos de astronomia começam a marcar uma nova estrutura gigante no horizonte. As crianças crescem sem conhecer o céu que você viu quando era mais jovem. E pouco a pouco, a humanidade começa a perceber que aquilo não é um truque de luz, é uma galáxia inteira se aproximando. E isso acontece muito antes de qualquer destruição física. Essa galáxia é Andrômeda. Hoje, ela já pode ser observada como uma pequena mancha difusa, em céus muito escuros, longe das grandes cidades. Mas em um futuro distante, ela não será mais discreta. Ela vai dominar o céu, parecendo um gigantesco arco brilhante, maior que qualquer constelação, maior que qualquer nebulosa que já vimos. Não será preciso telescópio para notar. Bastará olhar para cima. A sensação, para quem estiver vivo nesse tempo, será parecida com a de morar num planeta condenado. Mesmo que, tecnicamente, nada tenha explodido ainda. Imagina acordar todos os dias sob aquele espectro luminoso, sabendo que se trata de uma galáxia em rota de encontro com a nossa. Não é um asteroide, não é uma estrela moribunda, é uma cidade cósmica inteira, com centenas de bilhões de estrelas avançando lentamente na direção da sua casa. E o mais inquietante é que essa aproximação não é um rumor, não é teoria solta. Astrônomos mediram o movimento de Andrômeda usando telescópios espaciais e técnicas de espectroscopia, observando o desvio da luz e o movimento aparente no céu. As medidas mostram que ela está vindo na nossa direção a centenas de quilômetros por segundo. Em escala humana, isso parece um absurdo. Em escala cósmica, é quase uma caminhada lenta. Esse tipo de cenário mexe com uma coisa profunda em nós, a sensação de segurança do céu. A maioria das pessoas imagina o espaço como um fundo estático, um cenário fixo onde só os planetas e a Lua se movem. Quando você descobre que até a própria galáxia está em rota de colisão, a ideia de estabilidade desaparece. Não é só a sua cidade que muda, nem só o seu país. É um endereço cósmico inteiro entrando em transformação. Agora, pensa em como isso afeta o imaginário coletivo. Artistas, escritores, cineastas, todos começariam a usar essa nova cicatriz galáctica como símbolo de destino inevitável. Seria tema de músicas, de filmes, de religiões, de teorias conspiratórias. Alguns enxergariam um presságio, outros um espetáculo, mas ninguém conseguiria fingir que nada está acontecendo, porque o próprio céu se torna um aviso silencioso de que uma grande mudança está vindo. E a parte mais estranha é que, mesmo com essa visão assustadora, o perigo não é uma explosão repentina. O verdadeiro medo está na lentidão. A cada geração, Andrômeda pareceria um pouco maior, um pouco mais brilhante, um pouco mais detalhada. É como assistir a um filme em câmera extremamente lenta, em que você sabe que o clímax vai chegar, só não sabe exatamente como será a sua vida ou a vida da Terra quando esse clímax finalmente acontecer.
A Via Láctea é a sua verdadeira cidade natal no universo. Quando você olha para aquela faixa esbranquiçada, cortando o céu, em lugares onde ainda existe céu escuro, está vendo de dentro o disco dessa galáxia. É uma espiral gigantesca com centenas de bilhões de estrelas, nuvens de gás, poeira cósmica e um buraco negro supermassivo escondido no centro. O Sol é só um ponto modesto, em um braço periférico chamado Braço de Órion. Já Andrômeda é como uma versão maior e mais agressiva da nossa casa cósmica. Também é uma galáxia espiral, mas tem mais massa, mais estrelas e um halo enorme de matéria escura envolvendo tudo. Uma espécie de esqueleto invisível que mantém a estrutura unida. Atualmente, ela está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Isso significa que a luz que vemos hoje saiu de lá quando os primeiros humanos nem existiam. Para quem vê de fora, as duas parecem tranquilas, cada uma girando em seu próprio ritmo, mas do ponto de vista da gravidade, elas estão presas uma à outra, fazem parte do mesmo grupo local, um conjunto de galáxias mantidas unidas pela gravidade mútua, como se estivessem em um enorme poço gravitacional compartilhado. Nesse ambiente, ficar parado não é uma opção. Tudo está em queda lenta. Tudo está orbitando algo maior. A pergunta que muita gente faz é simples. Como sabemos que Andrômeda está vindo na nossa direção, e não apenas passando de lado? A resposta está na luz. Astrônomos analisam o espectro da luz da galáxia, medindo o chamado desvio para o azul. Quando um objeto se aproxima, o comprimento de onda da luz encurta, deslocando-se para a região azul do espectro. As medições mostram claramente esse efeito, indicando que Andrômeda está vindo em nossa direção a cerca de 110 km por segundo. Além disso, telescópios como o Hubble e a missão Gaia mediram o movimento lateral de Andrômeda no céu, um deslocamento minúsculo, mas detectável ao longo de anos. Juntando o movimento em nossa direção e o movimento de lado, os cientistas conseguem traçar uma trajetória tridimensional. O resultado é claro. As duas galáxias estão em rota de encontro, ainda que esse encontro seja espalhado ao longo de bilhões de anos. E aqui começa a parte que quase nenhum filme acerta. Quando você ouve que algo está a milhões de anos-luz de distância, pode parecer conforto, como se fosse longe demais para importar. Mas em escalas cósmicas, essa distância é pequena, quase íntima. Andrômeda é nossa vizinha mais próxima entre as grandes galáxias. Em um universo cheio de espaços vazios, estar a poucos milhões de anos-luz é praticamente morar na mesma rua. E nessa rua, a gravidade é a lei que decide quem se aproxima de quem. Existe um detalhe que pouca gente comenta. Tanto a Via Láctea quanto Andrômeda carregam halos imensos de matéria escura, bem maiores que os discos visíveis. Esses halos já estão se tocando agora. Em outras palavras, do ponto de vista da matéria invisível, o encontro já começou. Ou seja, em um nível invisível, o encontro já começou. O que ainda não vemos é a parte mais espetacular, quando os discos de estrelas vão se atravessar e deformar. Mas na parte silenciosa do universo, a aproximação já é um fato consumado. Então, quando se fala em colisão entre Via Láctea e Andrômeda, não é exagero sensacionalista. É a descrição de um processo real, apoiado por décadas de observações, simulações numéricas e medições precisas de movimento. A dúvida já não é se existe aproximação. A dúvida agora está nos detalhes. O quanto essa dança vai ser frontal, o quanto será uma passagem de raspão, e o que isso significa, na prática, para o sistema solar e para a Terra. Quando se fala em colisão de galáxias, é fácil imaginar duas bolas de fogo se chocando num grande impacto, como carros em um acidente cósmico. Mas a verdade é bem mais estranha e, de certo modo, mais assustadora. Galáxias não são blocos sólidos, são sistemas quase vazios, com estrelas separadas por distâncias tão enormes que, mesmo quando duas galáxias se atravessam, quase nenhuma estrela bate de frente com outra. O que realmente colide são os campos gravitacionais, os enormes halos de matéria escura e as nuvens de gás e poeira, quando a Via Láctea e Andrômeda começarem a se encontrar. Seus discos vão se distorcer como massas de água, sendo puxadas por correntes diferentes. Braços espirais vão se esticar, se retorcer, formar caudas de estrelas que se estendem por centenas de milhares de anos-luz, como se a própria galáxia estivesse sendo puxada para fora de si.
Essas distorções não são só estéticas. Quando as nuvens de gás colidem ou são comprimidas pela gravidade, elas podem colapsar e dar origem a surtos de formação estelar. É como se a colisão acendesse fogos de artifício cósmicos, criando regiões gigantescas, cheias de estrelas recém-nascidas, muito mais quentes e luminosas que o Sol. Em imagens reais de galáxias em fusão, essas regiões aparecem como manchas azuis brilhantes, sinal de estrelas jovens queimando combustível em ritmo frenético. Simulações feitas por equipes de pesquisa, usando dados de telescópios espaciais, mostram em detalhes como essa dança se desenrola. Primeiro, as galáxias se aproximam, passam uma pela outra, seguem adiante, desaceleram e depois são puxadas de volta pela gravidade, como se estivessem ligadas por elásticos invisíveis. Esse vai e vem pode se repetir algumas vezes, até que, depois de bilhões de anos, elas perdem energia de movimento e se fundem em uma única estrutura maior. Um ponto importante é que, apesar de a chance de choque direto entre estrelas ser muito pequena, as órbitas podem mudar bastante. Uma estrela que hoje gira tranquila pelo disco pode ser lançada para uma órbita mais alongada, mais distante do centro, ou até ser arremessada para o halo da nova galáxia. Existem até estrelas hipervelozes, observadas saindo da Via Láctea, que provavelmente foram aceleradas por interações extremas com buracos negros e campos gravitacionais intensos. Do ponto de vista de uma civilização que estivesse observando isso em tempo real, a colisão pareceria uma sequência de transformações graduais. Em vez de um único dia do fim, haveria uma era inteira em que o céu mudaria de forma contínua. Em uma época, você veria duas galáxias separadas. Algumas gerações depois, veria arcos luminosos se cruzando. Muito tempo depois, um único aglomerado distorcido dominaria o firmamento. É um apocalipse em câmera lenta, mas isso não significa que o sistema solar passa ileso. Outro detalhe pouco comentado é o comportamento dos buracos negros supermassivos no centro de cada galáxia. No começo, eles seguem praticamente indiferentes, cada um no seu núcleo. À medida que as fusões avançam, os centros galácticos se aproximam, até que, em escalas de tempo enormes, os dois buracos negros acabam formando um sistema duplo, girando um ao redor do outro, emitindo ondas gravitacionais e, eventualmente, se fundindo em um único monstro ainda mais massivo. Isso significa que, em termos de energia extrema, o coração da nova galáxia será um dos lugares mais violentos do universo, com jatos de radiação, discos de acreção e campos gravitacionais intensos. Felizmente, o sistema solar fica longe desse centro, na periferia do disco, mas mesmo na periferia, a colisão pode reorganizar trajetórias, mudar o ambiente de radiação e alterar para sempre o cenário cósmico em que a Terra está inserida hoje. E aí surge a pergunta que realmente pega. Em meio a essa dança colossal, com braços espirais se retorcendo, estrelas nascendo em surtos e buracos negros se aproximando. Onde exatamente o sistema solar se encaixa nessa história e o que de fato pode acontecer com a Terra durante essa transformação galáctica? É aqui que a história começa a ficar pessoal. Quando se fala em colisão de galáxias, a pergunta que realmente importa para você é simples. Onde entra o sistema solar nessa confusão toda? A boa notícia é que, em termos de impacto direto, a chance de o Sol bater em outra estrela é extremamente baixa. As distâncias entre as estrelas são tão grandes que, mesmo em uma fusão galáctica, elas passam umas pelas outras, como grãos de poeira, em um estádio quase vazio. Mas baixa chance de colisão não significa ausência de consequências. O que muda de forma profunda é o ambiente gravitacional em que o sistema solar está inserido. Hoje, o Sol gira em torno do centro da Via Láctea em uma órbita relativamente estável, a dezenas de milhares de anos-luz do núcleo. Quando Andrômeda começar a distorcer nossa galáxia, essa órbita pode ser alongada, inclinada ou até deslocada para regiões mais externas da nova galáxia resultante. Para visualizar isso, imagine o sistema solar como um grão de poeira preso em dois redemoinhos gigantes de estrelas que começam a se misturar. Esse grão não é esmagado, mas pode ser carregado para longe, levado para regiões mais vazias, mais densas ou mais expostas à radiação. Em alguns cenários de simulação,
o sistema solar acaba em uma órbita mais afastada do centro. Em outros, é arremessado para o halo, uma espécie de periferia difusa da nova galáxia. Essas mudanças de endereço cósmico podem alterar o céu que se vê da Terra de maneiras radicais. Em vez da faixa suave da Via Láctea, você poderia ver uma mistura de estruturas, com trilhas de estrelas rasgadas, arcos luminosos e regiões de formação estelar intensa. Em determinadas fases, o céu noturno poderia ser muito mais brilhante, graças às novas estrelas massivas que nascem durante a fusão. Em outras, se o sistema solar for lançado para áreas mais vazias, o céu poderia parecer até mais escuro. Outro ponto de atenção está nas nuvens de gás e nas regiões de formação estelar. Se o sistema solar passar relativamente perto de zonas onde estão nascendo muitas estrelas massivas, pode ficar mais exposto a eventos extremos, como explosões de supernovas. Supernovas são mortes violentas de estrelas grandes, que emitem radiação intensa e partículas de alta energia. Estar muito perto de uma pode afetar atmosferas planetárias e até biosferas inteiras. No entanto, os modelos indicam que o risco de o sistema solar atravessar diretamente o coração dessas regiões mais perigosas é baixo. A maior probabilidade é de que ele permaneça em órbitas que evitam o núcleo mais violento e os aglomerados mais densos. Ainda assim, a vizinhança cósmica pode se tornar menos previsível, com mais encontros distantes com outras estrelas capazes de perturbar nuvens de cometas como a nuvem de Oort e aumentar a chance de objetos gelados serem desviados para o interior do sistema. Esses encontros estelares distantes podem não destruir a Terra, mas têm potencial para alterar levemente órbitas de cometas e asteroides, elevando o risco de impactos em escalas de tempo muito longas. Não é um cenário de filme de desastre imediato. É um aumento estatístico de perigo ao longo de milhões de anos, algo que uma civilização avançada precisaria monitorar com muita atenção, caso ainda exista durante essas fases da fusão galáctica. No fim, o sistema solar provavelmente atravessa esse caos sem ser destruído, mas dificilmente sai ileso em termos de contexto. A posição em relação ao centro da galáxia pode mudar. O tipo de céu noturno muda. As probabilidades de certos eventos astronômicos extremos ao redor mudam, e por mais que o Sol e os planetas continuam inteiros, a sensação de estabilidade cósmica que temos hoje seria substituída por algo bem diferente, muito mais dinâmico e imprevisível. E isso nos leva a uma questão ainda mais direta e incômoda em meio a todas essas mudanças de endereço galáctico. O que acontece especificamente com a Terra, com o clima, com os oceanos e com a possibilidade de vida continuarem existindo enquanto essa dança entre Via Láctea e Andrômeda se desenrola. E isso muda completamente a pergunta que deveríamos estar fazendo. Quando se fala em colisão entre Via Láctea e Andrômeda, muita gente imagina a Terra sendo arrancada da órbita, destruída por forças gravitacionais absurdas. A realidade é mais sutil e, de certo modo, mais cruel. Se nada muito improvável acontecer, o planeta em si provavelmente continua existindo. O verdadeiro inimigo da Terra não é a fusão das galáxias, é a lenta evolução do Sol. Ao longo dos próximos bilhões de anos, o Sol vai ficar mais brilhante. Estimativas indicam que, em cerca de 1 bilhão de anos, a radiação que chega aqui será alta o suficiente para começar a evaporar oceanos de forma irreversível. A água na superfície vai sumir, a atmosfera muda, o efeito estufa foge do controle. A Terra se torna um mundo quente demais para manter mares líquidos, um passo crucial para a vida complexa como conhecemos. Isso significa que, quando a primeira grande fase da colisão com Andrômeda começar, em torno de 4 bilhões de anos no futuro, a Terra provavelmente já terá passado do ponto de ser um planeta confortável. Mesmo que ainda exista como rocha, a superfície pode estar mais parecida com a de Vênus do que com o globo azul que conhecemos hoje. Atmosfera densa, temperaturas extremas, talvez apenas traços de algum passado habitável registrados nas rochas. Em outras palavras, a pergunta: a colisão destrói a Terra não é a mais importante. A questão certa é como estará a Terra quando a colisão realmente engrenar. E a resposta, pelas contas da astrofísica atual, é que o planeta poderá existir fisicamente. Mas a era dos oceanos, das florestas e das cidades pode ter terminado muito antes. A vida complexa, se ainda existir,
provavelmente terá migrado ou se transformado de formas que hoje são difíceis até de imaginar. Existe ainda a possibilidade de que, durante a fusão galáctica, alguma mudança extrema nas órbitas faça o sistema solar ser arremessado para regiões onde a radiação externa ou encontros com outras estrelas se tornem mais frequentes. Em cenários mais extremos de simulação, é até possível que a órbita da Terra sofra pequenas perturbações, pequenas em escala cósmica, mas potencialmente significativas para o clima e a estabilidade a longo prazo. Porém, até agora, os modelos indicam que esses riscos são menores do que os causados pelo próprio Sol em envelhecimento. Isso leva a uma conclusão contraintuitiva. A colisão entre Via Láctea e Andrômeda é um espetáculo cósmico gigantesco, mas o fim lento da Terra habitável é decidido principalmente pela física estelar, não pela dança galáctica. Se uma civilização avançada quiser preservar o planeta ou a própria espécie, terá que lidar com o aumento de brilho do Sol muito antes de se preocupar com braços espirais se atravessando no céu. A realidade é menos barulhenta e muito mais inquietante. Ainda assim, o impacto psicológico e cultural da colisão seria enorme para qualquer ser consciente que esteja aqui para ver. Imagine estar em um mundo já quente, talvez à beira da habitabilidade, enquanto duas galáxias inteiras se cruzam no céu. Seria impossível não interpretar isso como um tipo de fim de era, mesmo que, tecnicamente, o planeta não esteja sendo destruído naquele instante. O fim da habitabilidade e a fusão galáctica se tornariam capítulos entrelaçados de uma mesma história. À medida que a colisão avança, o céu da Terra deixa de ser apenas um fundo estrelado e se transforma em um verdadeiro palco de horror e beleza. Em vez da faixa discreta da Via Láctea, você veria estruturas inteiras se esticando, como rachaduras luminosas cortando a noite. Andrômeda, que hoje é só uma mancha tímida em céus escuros, se tornaria um arco gigante, tomando uma boa parte do horizonte. Em algumas fases, duas galáxias inteiras seriam visíveis ao mesmo tempo, como se houvesse um segundo caminho de estrelas, cruzando o primeiro. Regiões de formação estelar intensa apareceriam como manchas azuladas e brilhantes, sinal de estrelas jovens e quentes nascendo em série. Para qualquer observador na superfície, seria impossível olhar para cima sem sentir uma mistura de fascínio e ameaça, como se o próprio universo estivesse anunciando que uma nova era começou. Documentários e simulações já tentam mostrar esse espetáculo, com animações de duas galáxias se entrelaçando, mas ver isso ao vivo, em um céu real, seria outra coisa. No lugar de constelações familiares, você enxergaria estruturas caóticas, caudas de estrelas, arcos de luz, atravessando o firmamento. O conceito de norte, sul, constelação de inverno, perderia sentido. Novos mapas celestes teriam que ser criados, e cada geração cresceria sob um firmamento diferente da anterior. Esse tipo de transformação não afetaria só a astronomia, afetaria a religião, arte, mitologia, ciência, tudo ao mesmo tempo. Antigos mitos ligados às constelações perderiam a referência visual. Novas lendas nasceriam em torno das formas distorcidas no céu. E para povos que não entendessem a natureza da colisão, a visão de duas galáxias se cruzando poderia ser interpretada como sinal de fim dos tempos, mesmo que a destruição física não viesse na mesma velocidade do medo. Em cenários de simulação, há momentos em que o céu noturno fica significativamente mais brilhante, por causa das regiões onde muitas estrelas massivas nascem juntas. Imagina viver em um planeta onde a noite nunca é realmente escura, com uma faixa colossal de luz cruzando o céu o tempo todo. Isso mudaria até o comportamento biológico, o sono, os ciclos de animais, a forma como a própria vida se organiza sob um firmamento iluminado por duas galáxias em fusão. Por outro lado, se o sistema solar for lançado para regiões mais externas, durante a fusão, é possível que depois de certo tempo, o céu pareça mais vazio, com a nova galáxia vista à distância, como um grande aglomerado no centro do firmamento. Mesmo assim, a sensação de deslocamento seria forte. Você saberia que o endereço cósmico mudou, que o Sol e a Terra agora orbitam em uma estrutura diferente, resultado direto da antiga colisão. Esse contraste entre espetáculo visual e lentidão dos processos que torna o cenário tão perturbador. Não há explosão única,
não há contagem regressiva visível. O que existe é um céu que, geração após geração, deixa claro que nada no universo é fixo, nem mesmo a galáxia que você chama de casa. E, quando se percebe isso, surge uma pergunta ainda mais incômoda: se até o céu pode mudar desse jeito? O que acontece com a nossa sensação de segurança quando começamos a comparar a ficção dos filmes com a realidade fria da física? Em muitos filmes e animações, colisões de galáxias são mostradas como explosões instantâneas, com estrelas batendo como bolas de bilhar e planetas sendo destruídos em cadeia, quase como fogos de artifício apocalípticos. É visualmente impactante, mas está muito longe do que a astrofísica descreve. Na realidade, as galáxias se atravessam em câmera lenta, e o que domina tudo é a gravidade, não explosões cinematográficas. Outra diferença é o tempo. Na ficção, tudo acontece em minutos ou dias. Na vida real, a fusão entre Via Láctea e Andrômeda leva bilhões de anos. Se você colocasse esse processo em um filme fiel à física, quase ninguém teria paciência para assistir. Os roteiristas comprimem o tempo para criar tensão, mas ao fazer isso, passam a impressão de que uma colisão galáctica significa destruição imediata para qualquer planeta envolvido. O que não é o que os modelos mostram. Também é comum ver galáxias se chocando como se fossem objetos sólidos, esmagando umas às outras. Só que a maior parte do volume de uma galáxia é espaço vazio. As estrelas estão tão distantes que, mesmo em uma fusão, a chance de encontro direto entre duas delas é mínima. O perigo real está nas mudanças de órbita, nas compressões de gás, nas regiões de formação estelar e na longa atuação da gravidade ao reorganizar tudo. Isso é menos chamativo visualmente, mas muito mais fiel ao que se observa em colisões reais. Por outro lado, alguns elementos que parecem exagero em filmes têm um pé na realidade. Por exemplo, a ideia de céus completamente diferentes, cheios de arcos de luz e estruturas distorcidas. Não está longe do que as simulações indicam para quem estivesse em um planeta dentro de uma fusão galáctica. As imagens de galáxias e interações observadas por telescópios mostram formas tão estranhas que, se fossem criadas por computação gráfica, muita gente acharia que é fantasia. Essa mistura de verdade e exagero pode confundir. Quando um filme mostra uma galáxia inteira caindo sobre outra em poucos minutos, o público grava a imagem, mas não o contexto. Por isso é importante separar o que é recurso narrativo do que é fenômeno físico real. A colisão entre Via Láctea e Andrômeda é, sim, um evento de escala absurda, mas não funciona como um botão de autodestruição instantânea para a Terra. Ela muda o palco, não aperta um gatilho mágico de fim de mundo imediato. No fim, a ficção costuma errar na velocidade, no grau de choque direto e na centralidade da humanidade na história. Mas acerta em uma coisa: a sensação de que algo gigantesco e incontrolável está em andamento no fundo do universo. E é justamente quando se entende o que é real e o que é exagero que surge uma pergunta ainda mais inquietante. Depois que essa dança terminar e o espetáculo se apagar, que tipo de galáxia vai sobrar como cenário final para qualquer mundo que ainda estiver orbitando alguma estrela sobrevivente? Quando a dança entre Via Láctea e Andrômeda finalmente terminar, o resultado não será um vazio, mas uma nova estrutura colossal. Astrônomos já deram até um apelido para essa herdeira cósmica: Milcomeda, uma fusão de Milky Way com Andrômeda. Esse nome lembra que não estamos falando do fim de tudo, e sim do nascimento de uma galáxia mais massiva, mais extensa, e com uma história feita de duas antigas espirais entrelaçadas. A forma dessa nova galáxia deve ser bem diferente do disco elegante que vemos hoje na Via Láctea. As simulações indicam algo mais arredondado, parecido com uma galáxia elíptica gigante, onde as estrelas se movem em órbitas mais caóticas em todas as direções, em vez de seguirem um disco fino e organizado. A identidade visual muda completamente. Em vez de braços espirais bem definidos, Milcomeda seria um grande aglomerado luminoso, com um núcleo brilhante dominando o centro. No coração dessa nova galáxia, os dois buracos negros supermassivos, hoje separados, devem se encontrar. Primeiro, eles formam um sistema duplo, girando um ao redor do outro, espiralando lentamente enquanto perdem energia na forma de ondas gravitacionais, ondulações sutis,
no próprio tecido do espaço-tempo. Depois de muito tempo, acabam se fundindo em um único buraco negro ainda mais massivo, capaz de influenciar órbitas a distâncias enormes. Em certas fases desse processo, o núcleo de Milcomeda pode se tornar extremamente ativo. Gás e estrelas que se aproximam demais podem ser dilacerados, formando discos de matéria em rotação rápida e jatos de radiação saindo dos polos do buraco negro central. Visto de longe, isso pode transformar o centro da galáxia em uma fonte intensa de luz e energia, um farol cósmico, marcando o ponto onde duas histórias galácticas antigas se tornaram uma só. Para o Sistema Solar, se ele ainda estiver ligado a essa nova galáxia, o resultado mais provável é uma órbita em torno desse centro mais massivo, em uma posição que depende da história de empurrões gravitacionais recebidos durante a fusão. Poderíamos estar em uma região mais externa, olhando para Milcomeda como um grande aglomerado brilhante no céu, ou em uma órbita intermediária, vendo o núcleo intenso como uma mancha luminosa dominante na noite. O detalhe mais perturbador é que quando Milcomeda estiver plenamente formada, a maior parte das galáxias próximas já terá se afastado demais, por causa da expansão acelerada do universo. Em um futuro muito distante, observadores dentro dessa nova galáxia podem ver um cosmos muito mais vazio do que o que vemos hoje, com poucas pistas visíveis da grande teia de galáxias que existe agora. Para eles, Milcomeda pode parecer quase tudo o que existe, e talvez essa seja a parte mais triste de todas. Essa nova galáxia é ao mesmo tempo um fim e um começo. Fim da Via Láctea como conhecemos, fim de Andrômeda como estrutura independente, e começo de uma entidade maior, com um passado de colisões, devorações e renascimentos estelares. A questão que fica, olhando para esse futuro distante, é simples e afiada. Em um cenário em que a galáxia muda, o Sol envelhece e o céu se torna irreconhecível, que papel ainda resta para a Terra e para qualquer forma de vida que tente sobreviver a esse lento rearranjo cósmico? Em algum momento, entre galáxias colidindo e estrelas envelhecendo, a Terra deixa claro que nunca foi um lugar garantido para sempre. Agora você sabe que a nossa galáxia está em rota de encontro com Andrômeda, que o céu vai mudar e que o maior inimigo do planeta, a longo prazo, é o próprio Sol esquentando devagar. A questão é, o que você faz com esse tipo de conhecimento? Trata como curiosidade distante ou usa como um choque de realidade, para perceber o quão raro e temporário é o momento em que a Terra ainda consegue manter oceanos, atmosfera respirável e uma vida complexa florescendo na superfície. Pensa um pouco. Você tem mais medo de uma explosão repentina, como nos filmes, ou desse fim lento, em que o céu muda, a galáxia muda, o clima muda, até que o planeta deixe de ser um mundo azul? E se você pudesse escolher, preferiria estar aqui para ver duas galáxias dançando no céu, ou nunca testemunhar algo assim? Responde nos comentários, porque a sua visão sobre isso diz muito sobre como você enxerga o universo e o próprio futuro da humanidade. Se esse vídeo te fez olhar para o céu com outros olhos, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, você não perde os próximos mergulhos nesse lado mais sombrio, científico e real do espaço, e ainda ajuda o algoritmo a entender que esse tipo de conteúdo merece chegar a mais pessoas. E se você acha que a colisão entre galáxias é assustadora, espera até ver o que acontece quando o problema não vem de fora, mas de dentro do nosso próprio sistema. No próximo vídeo, vamos encarar o momento em que a Terra fica quente demais para manter água líquida. Quando o Sol começa a transformar o nosso planeta em um mundo quase inabitável, pouco a pouco, sem explosões, sem aviso dramático, apenas com calor. Você está pronto para encarar o fim lento do planeta habitável.